De um ano para cá, nós temos implantado uma filosofia na igreja. Temos tentado, né, o que eu fiz? Eu radicalizei algumas situações e tentei mostrar para alguns, né, não dá para fazer isso com todos, porque Jesus fez com 12. Nenhum homem vai ter essa utopia de conseguir fazer isso com multidão, não dá, é impossível. É até uma questão racional, sociológica. Jesus pegou 12, treinou 12 e esperou esses 12 dar frutos, isso é lógico, não é? Muitos têm usado essa metodologia de Jesus para o sucesso fora, empresarial, conquistador, né? Porque esse é um modelo de reino que dá certo, né? Então eu fiz isso. E estou tentando mostrar para esses homens e para essas mulheres que dá para servir a Deus, fazer a obra de Deus com alegria, sem peso, não é? A gente sai daqui 2 da manhã, 3 da manhã. Já tivemos uma semana, 7 horas, esses caras estão lá de novo, feliz. Amém? Cansa, mas é uma alegria que não tem explicação, não é? É uma satisfação, não é? É um peso. Por isso que Maipirma, que foi, ou é um grande dos teólogos da atualidade, diz assim que não tem nenhum, vamos dizer assim, destruidor de estresse do que a obra de Deus, que é o serviço. O serviço cura, né? Então nós estamos implantando isso. Isso é uma visão, é uma identidade. Não é chegar aqui no culto à noite aqui e está tudo bem, né? Mas tem toda uma história, tem toda uma trajetória. Já vem quase 2 anos, né? E hoje nós estamos escolhendo isso. Amém, amados? Por isso que estamos felizes. Acho que a igreja está feliz, não é? Não estamos? Estamos alegres. E desafios. Porque Deus é um Deus de desafios. Deus é um Deus de desafios, né? Então, o Senhor colocou uma palavra, eu quero ser bem objetivo, né? Nós temos muitas pessoas nos visitando, tem algumas formalidades para nós estarmos fazendo, além do momento eucarístico da ceia. Deus colocou uma palavra no meu coração, desde segunda passada. Na segunda-feira, Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu me nutri dessa palavra essa semana, pensei muito nisso, e eu falei, o que vai estar acontecendo essa semana? E subo aqui com muita disposição e autoridade para dividir isso com você. Amém, amados? Vamos juntos? Diga assim, estou junto. Pergunta para o seu irmão, você está junto também? Porque eu já aprendi que 30% compra a visão, 40% fica em cima do muro esperando que vai dar, e 30% se opõe, né? Eu já aprendi isso, para mim já é fácil. Então, se der certo, eu tenho 70% a favor. Se der errado, eu tenho 70% contra, né? Então, isso já temos habilidade para trabalhar com isso. Mas tem um princípio do reino de Deus. É um princípio eterno, inegociável, que eu quero dividir com vocês aqui. A visão da nossa igreja é servir o reino de Deus. Servir o governo de Deus. Servir a teocracia de Deus. É a nossa visão. O que é a visão? Aquilo que nos dirige, para onde nós olhamos, né? Nós não estamos atirando, tá? Vamos ver o que vai dar. Não, nós temos uma visão. E a visão é servir o reino. Por isso que o nosso Santaval tem como tema os filhos desta visão. Nós estamos limitando aí o nosso Santaval para levar para esse Santaval, que tem sido algo muito de Deus, né? Tem o Carnaval, festa da carne. Nós temos o Santaval, a festa dos santos, né? Dos santos não do time, tá, gente? É dos santos, aqueles que se separam, né? Porque santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que se esforça para não pecar. Isso é santidade diante de Deus, né? O cadachá de Deus. Então, nosso Santaval, nós vamos nos retirar para isso, para conferir se esses caras estão entendendo essa visão de servir. Que quem não serve para nada, meu irmão, não é? A gente combate isso, eu combato essas pessoas que querem se envolver com o ministério, mas não servem. E isso não é, como diz assim, uma radicalidade ou uma opressão, é uma visão. E eu vou explicar por quê. Porque o DNA da visão é servir o reino de Deus, com ética, né, com seriedade, sabendo o que está fazendo e com alegria, com disposição do coração. Então a nossa prática religiosa não pode ser um peso, é um dilema, não pode. Salmo 100, verso 2, o que diz lá? Servir ao Senhor com
alegria. E apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, né? E nos fez ovelhas do seu pastoreio. Então, a vida espiritual, racional, inteligente, se ela é evangélica, se ela é católica, se ela é espírita, se ela é pseudo-cristã, não é? Mas o exercício religioso, de qualquer forma, para nós o evangelho de Cristo é a verdade. Para o outro não é, eu tenho que respeitar essa posição do outro. Para ele, a verdade é outra. Os paradigmas dele são outros, eu tenho que respeitar. Mas para nós que cremos que o evangelho de Jesus é a verdade, temos que servir esse evangelho sem peso, né? Sem bronca. Tem que ser leve. Ok? É isso mesmo, amados? Não pode. Se tem peso, se tem confusão, se tem incerteza, eu tenho a plena convicção que isso não é de Deus. Porque as coisas de Deus não tem confusão, não tem peso. E um dos, vamos dizer assim, dos meus testemunhos, nesses 43 anos de vida cristã, que eu sirvo a Deus desde quando eu nasci, é assim. Sempre foi com alegria, eu sempre fiz a obra de Deus com muita alegria. Vocês lembram quando a igreja era um salão do tamanho desse palco aqui? Vocês lembram, né? Hoje, como o pastor disse, estamos aí, na notoriedade, né? Na mídia. Hoje estamos aí aparecendo. Isso faz com que a nossa responsabilidade aumente, só isso. Que agora tem muita gente crendo nisso que nós falamos. A gente que leva a sério. Gente que dá a noite de sono, gente que dá dinheiro para isso, gente que dá o carro para isso, gente que veste essa camisa, não é porque me achou bonito, ou me achou, puxa, um cara alegre, carismático, né? Não, porque, puxa, quando eu comecei a falar isso, gente, há 20 anos atrás, eu falei, esse cara é louco, não tem como servir a Deus desse jeito aí, não tem como. Hoje não, hoje já tem muita gente que falou, opa, eu quero isso para a minha vida. E essa semana eu pensei muito nisso, né? Muito nisso. No servir a Deus com alegria, né? Com disposição, sem peso, sem fardo, sem estigma, né? Sem ser machucado. E por isso, que lá em Romanos capítulo 14, versículo 17... na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, há quase 2000 anos atrás, Paulo fala assim, Paulo define, né? Isso aqui é uma definição. Paulo está definindo, Paulo como legislador da Bíblia, o primeiro teólogo, vamos dizer assim, na sua eficácia. E eu gosto muito da interpretação da teologia de Paulo por Agostinho, no século IV, e 14, 17 de Romanos, Paulo define. Paulo vai definir assim. Por quê? Porque ele está respondendo. Romanos 14, 17. Por quê? Então ele está respondendo algumas indagações. E esse porquê começa no capítulo 14. Ele está falando da prática cristã. Ele está falando que, se você ler o capítulo 14, você vai ver que o contexto é um contexto de relacionamento, contexto de prática cristã. E depois você lê lá em casa, lá, porque só para você entender o contexto. Por quê? Então, todas as vezes que tem o porquê, é porque ele está explicando algo que já foi pensado. E o contexto aqui é essa questão dos débeis na fé. Aqueles que não conseguem se manter estáveis na política de Deus, que a política de Deus é o serviço. A política de Deus é o serviço. Então ele está falando dos débeis, dos fracos, daqueles que não conseguem servir ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não é comida, nem bebida. Mas ele define, mas é justiça. Diga, justiça é o que é certo.
Diga paz. Sabe o que é? Paz, diga paz. É o sinal que Deus está no controle de tudo. E diga alegria no Espírito Santo. O que é a alegria do Espírito Santo? Então Paulo vai definir aqui que o governo de Deus, a teocracia de Deus, a maneira que Deus governa o mundo, Deus governa o universo através de leis físicas, Deus governa os animais através de lei de instinto, cada um na sua raça e prole. Deus governa o homem através da mores, da moral, da ética. Assim que Deus governa o homem, através de costumes definidos segundo a tua vontade. E ele vai dizer assim, que o reino de Deus, a maneira que Deus governa, primeiro, tem justiça. Por isso que Jesus vai dizer, ou quando o Espírito vier, ele vai convencer o homem daquilo que é errado, daquilo que é certo, justiça, e daquilo que vai acontecer. O cedro de equidade é cedro de justiça. Deus é justo. Dará a cada um segundo as suas obras. Por isso que ninguém, meu irmão, ninguém sofre à toa. Você vê uma pessoa sofrendo, não tem algo, tem uma causa, tem uma história. No reino de Deus ninguém sofre, ninguém é vituperado, envergonhado, crise, à toa, tem uma causa e um efeito. Não é isso que diz? Paulo vai falar isso aos crentes da Galácia. O que o homem planta, ele vai colher. Não adianta, tem uma história. Justiça, paz, sentimento que Deus está no controle. A minha paz não é igual ao do mundo, né? A paz do mundo. Paz é o sentimento de tranquilidade, estabilidade, segurança. E às vezes para o homem e para a mulher buscar segurança, ele vai buscar nos prazeres, no dinheiro, nas utopias, nas realizações, na moda. Também isso não é escandaloso. Quem é de Deus não foi escandalizado com isso, porque o homem natural ele vai buscar essa paz, essa segurança em algo. Quando ele encontra Deus, Jesus, a fé, ele tem segurança. Por isso que Jesus é o Salvador. O nome dele será Jesus, o Salvador. Soter, sotério, segurança. Jesus te dá segurança, amém? Isso é fé. Que negócio que esse Jesus é Salvador, né? Ele é Senhor, ele é Salvador, porque ele me dá segurança. Ele me dá paz, ele me dá tranquilidade. Não é? Eu estou preparado para as crises previsíveis e imprevisíveis da vida. E 3, alegria no Espírito, né? Aí eu quero conversar sobre isso aqui. Alegria no Espírito Santo. Aí no verso 18, como estamos falando de ética, de mores, de conduta, de regras para a vida, como nesse tempo aqui já havia a cultura judaica, a ética do judeu, a ética oriental, nesse tempo aqui já havia muitas maneiras, muitos modos viventes, maneiras de viver. Aí Paulo vai falar, Paulo está propondo, né? Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Porque ele está escrevendo aos crentes de Roma. Todo o monopólio cultural, político, social estava em Roma. Uma igreja em Roma era uma igreja como uma igreja em São Paulo, como uma igreja em Curitiba, como uma igreja em Porto Alegre, como uma igreja em Guarulhos, como uma igreja em Campinas. Vamos dizer assim, pensem numa grande cidade que onde a economia é forte, onde a política é forte, onde a religião é forte. Uma coisa, não é crítica a isso, você abrir uma igreja num lugar distante, onde as pessoas não têm muita opção, como eu viajo muito fazendo a obra do Evangelho, vocês sabem disso, e eu chego em lugares que só tem a igreja. Então as pessoas chegam no domingo, colocam a sua melhor roupa, a igreja é uma festa, a igreja é uma opção cultural, não é uma opção religiosa ou filosófica, a igreja é uma opção cultural. Ir para o culto à noite é uma grande festa. Ainda quando vem um bispo de São Paulo, é melhor ainda, né? Porque é festa. Ainda que você leva aí uns menininhos desses bem arrumados que toca legal, chove, enche de gente.
Aí você vê que a intenção, não estou julgando, estão entendendo, gente? Aí você coloca uma igreja no centro metropolitano de uma grande cidade. O que vai fazer uma pessoa sair no domingo à noite, 6 da tarde, um calor tremendo, ele podia estar no ar-condicionado, tomando aí os seus drinks gelados, fazendo isso aí. Agora vem para a igreja num calor absoluto ainda, com sufocador e com abafador. O que motiva isso? O que faz isso? É a mesma coisa em Roma. O contexto aqui de servir a Deus era morte. Ser crente aqui era morte, era risco, porque César é o Senhor. César é o Senhor. César era o Quírios. Se falasse que havia outro Deus aqui a não ser o Império Romano, era morte, gente. Aí o Paulão inaugura uma igreja lá e fala para esses caras que o pecado judeu é pecador, que o judeu é egoísta. Porque judeu é o povo escolhido, sem ofender os nossos irmãos judeus aqui. Que o pecado do mundo é a depravação do ser humano, depravação moral, tem a ver com a sexualidade que Deus não se agrada. E 3, que o pecado do gentio era não ter Deus. Aí ele começa a explicar. Por isso que não haveria Novo Testamento se não tivesse o livro de Romanos. Todo o avivamento da Bíblia aconteceu quando começaram a estudar Romanos. Aí Paulo define o reino de Deus. O reino de Deus, ele é justiça, o que é certo. Ele é paz e ele é alegria. Alegria de servir a Deus. Alegria no Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Aí você pula lá para Deuteronômio, capítulo 12. Deutério, lembre eles. Eu estou lembrando você. Talvez você perdeu a alegria de servir a Deus. Talvez você perdeu a empolgação de servir a Deus. Não a religião, mas a Deus, a Jesus. Porque os homens falharam. Porque você se decepcionou. Amém? Eu vou pedir uma coisa, amados. Me desculpe, eu sou muito franco. Se você for sentar aqui na frente para ficar conversando, vá lá para a galeria ou vá lá para trás. Eu não aguento, eu vou brigar, eu vou apontar, eu vou te expor na frente de 200 pessoas. Isso não é legal, eu não consigo. Não é? Eu vou pregar para 1000, eu falo isso, para 500 eu falo isso, para 200 eu falo isso. Então segura a sua onda aí. Porque a gente começa a se preparar para pregar às 4 da tarde, 3 da tarde. Eu levo a sério isso aqui eu levo a sério até demais. Né? Então, senão eu vou falar, minha irmã, tá gostando, vai embora. Vai lá pro fundo, senta lá no outro lado. Eu acho que isso é falta de educação. Ok? Estão comigo? Vocês me amam? Posso continuar? Então vamos lá, segura essa aqui. Agora é o profético. Deuteronômio 12. Então haverá um lugar. Deuteronômio 12, 11. Ó. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos, feitos ao Senhor, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, os levitas que moram dentro das vossas cidades, e que não têm porção nem herança convosco. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas o lugar em que o Senhor escolherá, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e farás tudo o que ordeno. Primeiro, hoje aqui nessa Santa Ceia, é uma ceia onde o Senhor estará renovando a sua alegria, amém, amados?
Essa semana o Senhor colocará situações na sua vida que você voltará a se alegrar. Eu digo essa semana, amém? Eu não estou falando daqui um mês, eu não estou falando daqui um ano, estou falando essa semana. Vai chegar na sua casa uma notícia, vai chegar na sua casa uma situação, lá no seu trabalho, que vai trazer muita alegria, amém? Porque aquele que serve o Senhor com alegria, o Senhor recompensa, o Senhor faz abundar, amém? Essa semana o Senhor alegrará o teu coração. O Senhor vai alegrar a sua vida, meu irmão. Por isso que servir ao Senhor é muito importante, com alegria. Você não pode servir ao Senhor com peso. Não pode. Não pode. Por isso que tem que ter esforço. Por isso que o reino de Deus é conquistado com esforço. Aí você fala, puxa vida, eu não falei com o bispo. O senhor está vendo, meu irmão. O senhor está vendo, o senhor sabe, o senhor honra quem se esforça. O senhor honra, o senhor gosta, é do caráter de Deus. Tem toda uma teologia em cima disso. Aí, para a minha palavra ter mais embasamento bíblico, vamos para Filipenses capítulo 1. É o ano da oração. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1. A carta de Paulo à igreja de Filipos tem como base a alegria de servir a Deus. Essa é a base da carta. A alegria de estar na presença de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria. Diga, fazendo sempre com alegria. A igreja de Filipos fazia as coisas para Deus com alegria. Por isso que não pode ser peso, não pode ter confusão. Não existe servir a Deus com confusão. Se tem confusão, precisa ter esclarecimento. A Bíblia diz que Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão, gente. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo está dizendo aos Filipenses: eu oro por vós, eu oro, porque vocês servem a Deus com alegria. Vocês me socorreram com alegria. Verso 5: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O Senhor está dizendo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, o Senhor está te dizendo, eu sinto unção profética nesse lugar. Eu sinto Deus falando: você pensou que eu te abandonei? Você pensou que eu virei o rosto, que eu não estou vendo? Mas eu sei que tudo que você faz para mim é com alegria. Por isso eu comecei a boa obra e vou terminá-la. Amém? Forte. Aliás, é justo que eu assim pense de vós. Carta do apóstolo Paulo. Vamos dizer ao Sandro, pegar o Sandro que está aqui na frente, nosso presbítero. O Senhor está falando com você. Esse primeiro capítulo é dirigido a você. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja as minhas algemas, seja na defesa e conformação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Também faço oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpável para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória do louvor do nosso Deus. Meu irmão, o que você faz para Deus, Ele não esquece. O
que semeia com lágrima colherá feixes de alegria, meu irmão. Ele não esquece. O contexto aqui, os crentes de Filipe socorreram Paulo, presentearam Paulo, socorreram Paulo num momento muito difícil, até financeiramente. Aí Paulo escreve: olha, eu sei do caráter de vocês, eu sei quem é vocês, por isso fiquem tranquilos, Jesus não vai esquecer disso, e eu vou orar por isso. Amém, amados? Aí você vai lá para o capítulo 4. Capítulo 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vou repetir novamente: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se Eliseu, não tem acontecido nada na minha vida, então se alegre, porque vai começar a acontecer. Se Eliseu, tem acontecido coisas na minha vida, então se alegre, porque aquele que começou a obra vai terminar. Bispo Eliseu, está entrando uma fé no meu coração, uma positividade no meu coração, uma certeza de vitória, então se alegre, porque Deus vai confirmar isso na sua vida. Amados, o Senhor troca hoje veste de espírito angustiado por vestes de alegria. Amém! Aí Paulo continua. O contexto aqui, amado, é o prêmio da vida cristã. Se você olhar o capítulo 3, Paulo dá o exemplo de vida dele. É o prêmio da vida cristã. A vida cristã tem prêmio. É assim. Você obedece, você faz, Deus faz. Você anda, Deus anda. A vida cristã é assim. Tem os seus méritos e os seus deméritos. Aí é um contexto. No capítulo 4 ele começa a falar sobre a presença de Cristo, a paz na vida cristã. Ele começa a dar uma palavra de ânimo. E o contexto, eu pesquisei, o contexto de Filipos não é um contexto ruim, é uma igreja confortável, né? Paulo aqui estava anunciando a perspectiva de algo bom ou ruim, porque o cristão é como um monte de Sião que não se abala, permanece para sempre, amém? Ele está firme no Senhor. Aí ele fala no capítulo 4, vou ler, capítulo 4:1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo-vos, a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo cita aqui alguns companheiros de ministério e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí ele dá uma ordem aqui: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E eu quero agora falar algo forte. Diga assim comigo: essa noite o Senhor me anestesia. Eu sinto, pode falar com fé, eu sinto algo de Deus dentro de mim. É ou não é? Eu estou falando alguma mentira aqui? Não está? Um clima diferente, um anestésico de Deus. Para você que está enfrentando lutas difíceis, é um anestésico de Deus. Para você que está cheio do Espírito, vai transbordar o vaso. É um transbordar de Deus. É isso mesmo? Temos orado, jejuado, pago um preço caro para que isso venha a ser real nas nossas vidas. Mas o Senhor está falando: seja a vossa moderação. Quer dizer, aquieta-te. O Senhor falou forte isso comigo semana passada também.
engole o choro, acalma. O Senhor está vendo. Você não entregou a sua vida. Você entregou a sua vida para o maior ser do universo. Toda a autoridade foi dada a Ele. Então, modere. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Porque se o Senhor hoje não te acalmar, você vai explodir. Você vai xingar. Você vai brigar. Você vai estourar. E o Senhor não quer. Por isso que hoje o Senhor... Amém? O que mais? Hoje você vai dormir bem. Por que eu estou falando isso? Hoje você vai chegar em casa e vai dar um beijo na sua esposa. Amém? Vai dar um abraço. Há um sentimento de paz sendo liberado sobre a tua vida. Amém? O que aconteceu? Eu estou mais calmo. Não precisei tomar cerveja, não precisei também tomar uísque. Não precisei. Porque é Deus que está fazendo isso hoje. Porque Ele está perto. E você tem que mostrar moderação. Olha o que eu estou falando. Talvez amanhã o seu chefe vai chamar para ter uma conversa contigo. Não sei se acontecer. Se acontecer, você testemunhe, por favor. Você vai calmo para lá. Como ovelha diante dos seus tosqueadores, né? Calma. Essa mesma estabilidade emocional que tinha Jesus. Perto está o Senhor, a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Ele está perto. Não ande ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Você precisa produzir, meu irmão. Você precisa vender mais. Tem que aumentar um dígito no seu orçamento. Tem que aumentar um dígito no seu orçamento. Entendeu ainda que Deus está falando? O Senhor quer, você precisa ser mais produtivo, você precisa ganhar mais, você precisa ter mais estabilidade. O Senhor quer isso, mas se você andar ansioso ou ansioso, não vem. Hoje, nessa minha fala mansa e simples, o Senhor está fazendo isso. Ele pode fazer isso. Quando você beber desse pão, comer desse pão e beber desse cálice, você vai sentir isso. Se você quiser falar para o seu irmão, diga: Shalom, meu irmão. Você sabe o que é Shalom? O que é Shalom? Shalom. Sabe aquele comercial da como é que é? Maracujina. Deixa a vaca atolar, deixa ela lá. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu estou tentando passar aqui o que está no meu espírito. Vento, calma. Vento, aquieta-te. É só essa semana. É só essa semana. Essa semana. O diabo que estava te perseguindo tá amarrado. Foi lá, tá lá. Quem estava te cobrando essa semana não vai ligar. De novo esse cara me cobrando. Para você pensar em Deus. Porque esse é o presente de quem serve o Senhor com alegria. Agora, meu irmão, se você está em pecado, em idolatria, cocheando em 2 caminhos, fazendo coisa errada, eu não posso te garantir nada disso. Porque o reino de Deus, quem está sob o reino de Deus, ele tem justiça, sabe o que fazer. Ele tem paz, esse controle emocional. E tem alegria no espírito. Espírito tem a ver com consciência. A consciência sim. Quem procede desse modo jamais será abalado e será reconhecido pelos homens. Puxa, na minha empresa é tanta confusão. Mas você vai ter paz para ver
altaneiramente como uma águia. E eu vou liberar outra profecia aqui que o Senhor está colocando no meu coração agora. Você vai começar a ver coisas no seu trabalho que ninguém vê. Talvez você vai ver desvios, corrupção. Você vai, por que isso está vindo para mim? Sabe por quê? Porque o Senhor está te dando shalom, está dando paz. Eliseu, a multidão que está nos vindo. Geazi saiu para fora, a casa de Eliseu cercado pelo rei da Síria, você sabe da história. Senhor, abre os olhos dele, porque maiores são os que estão conosco do que estão com eles. Quem não tem a paz de Deus, que excede todo entendimento, que Paulo está falando isso, se controla aí. Se controla aí que eu estou vendo tudo, eu estou perto. Não ande ansioso, preocupado. Ore, fale comigo, chore. Supre quer falar com Deus com choro. Chore. E a paz de Deus, que está acima de toda ciência e compreensão humana, essa paz, ela vai guardar o quê? Os vossos sentimentos. Coração tem a ver com alma, sentimento. E a vossa mente, espírito, raciocínio, ela vai dominar, em nome de Jesus. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E concluindo, encerrando, 1 Tessalonicenses 5,17. Cinco, 16 e 17 e 18, né? Que é um contexto. Que dizem em Tessalonicenses 5,16: regozijai-vos. Hemeneuticamente, esse texto ele confere com Filipenses 4,4. É o mesmo texto, em ideias diferentes. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Você pode falar comigo? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Amém? Vamos orar? Regozije. Essa situação vai resultar em bênção. Você pode falar para o seu irmão? Se você quiser, fala. Essa situação que você está vivendo vai resultar em bênção. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Deus, não faça isso comigo, Senhor. Essa situação vai resultar em bênção, em milagres. Essa situação. Então regozije hoje. Hoje, regozije. Sabe por quê? Para o cristão, discípulo de Jesus verdadeiro, isso aqui é o melhor culto do mês. Porque o dízimo e oferta te protege. E a ceia é sinal que eu estou vivo ainda, que eu tenho aliança. Você sabia disso? As duas situações. Quando eu oferto, dizimo, por isso que a gente aqui na igreja não falamos nisso, porque para nós isso é ponto sem discussão. Porque isso para nós, eu sei que quando eu dou meu sangue, isso traz gratidão e proteção. E a ceia renova a minha aliança com Deus. Renova a minha aliança com o Senhor. Então nessa noite, aproveite esse momento aqui de fé e de esperança. Alegrai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Seria hipócrita e demagógico da minha parte cantar uma música de alegria, né? Talvez você não esteja alegre, porque às vezes é assim. A Bíblia fala para a gente não chorar, mas nós estamos chorando. A Bíblia fala para nós nos alegrar, mas nós não estamos alegres. Tiago, que era eu chamo Tiago como um dos teólogos da oração, ele disse: se está alguém de vós alegre, cante. Se está alguém de vós triste, ore.
Eu posso ter num lugar como esse gente triste e gente alegre. Então é muito fazer você, né, se alegrar. Às vezes a gente tem habilidade para isso. A técnica da homilia nos dá essa estabilidade de fazer você se alegrar, né? Mas não é. Eu quero que você agora seja sincero com Deus. Senhor, o Senhor mandou eu estar alegre, mas eu não estou alegre, eu estou triste. Sou teu filho, aconteceu isso. Um pai sabe da emoção do filho. Mas o Espírito nos diz: alegrai-vos sempre. Servir ao Senhor com alegria. Dos frutos do reino de Deus, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É a visão da nossa igreja, servir o reino com ética e alegria. Mas eu não posso chegar para você e fazer você ficar alegre, porque quem é alegre é o Senhor. A paz que eu vos dou, não dou como o mundo vou lá dar. Então, eu espero, né, que os inexperientes meninos que aqui estão, eles tenham essa habilidade agora espiritual de cantar uma música que alegre o seu espírito, alegre o seu coração. Responsabilidade. Vocês estão comigo? Eu prego toda a vida essa inteligência racional, o culto racional, né? Poxa vida, mas eu não estou alegre. Poxa, mas eu não estou feliz, eu não estou bem. Ou ainda porque você não tem maturidade para lidar com a vida cristã, ou você está sendo agora cobrado por um pecado, por uma falha, por um erro teu, e a Santa Ceia é para isso. Não tem essa, né? Não tem essa. O cristão, o nosso alvo é Jesus, não é? Nosso alvo é a vida eterna, é a Canaã celestial. Então, a ceia é para isso, para você se rasgar, para você falar para Deus. Eucaristia, esse é o significado da Santa Ceia. O ato eucarístico da fé. Caris, favor imerecido, graça, muito. Eucaristia, eu agradeço muito. Mas como eu vou agradecer se eu não estou alegre? Como eu vou agradecer se eu não estou feliz? Agora é fé é isso, é você andar sobre as águas. É você acreditar no que Deus falou e estar de acordo, isso é fé. Se Deus falou que essa semana eu vou receber novas de grande alegria, é porque eu vou receber, amém? Isso é fé. O anjo não apareceu lá, eis que vos trago novas de grande alegria, na cidade de Belém nascerá o Salvador. Nasceu, vai nascer. Eles estavam sob o domínio, o apogeu romano, eles acreditaram. Isso é fé, não é? Puxa, Deus está falando que essa semana eu vou crer nessa palavra. Essa semana eu vou bater o meu alvo de venda. Essa semana essa semana vai acontecer essa bênção que eu estou orando desde janeiro. É isso aí, isso é fé. Então eu vou me alegrar por isso. Isso é ceia. Eu agradeço porque Jesus morreu por mim. E eu gosto muito daquela música, né? Tem uma música de Jesus, a alegria dos homens. Não é nem a evangélica, é outra, né? É isso aí, ele é a alegria. É ou não é? Eu estou alegre, por isso eu pulo. Por isso eu danço. Por isso eu, o que mais? Pulo bananeira. Eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu vi esse povo que se converteu, se batizou, foi discipulado aqui, servindo ao Senhor com alegria. Para mim isso é o meu alvo. Eu quero isso agora. Eu quero ver pessoas dando a vida por Jesus. Eu estou vendo, então estou alegre. Amém? É ruim que a gente começa a andar com o coreano e fica falando igual a eles, né? Ele não fica imitando os caras. Aí, Dom, agora é com você, seu time aí. Curva sua cabeça. A música é o afeto que alegra a alma. Aí. No espírito nós estamos alegres. Agora essa alegria tem que vir para a alma, para o sentimento, para ir para a atitude. Logo em seguida estaremos celebrando a ceia e fazendo algumas formalidades e encerrando essa reunião em nome de Jesus. Curva sua cabeça, deixa eles louvarem. Faça sua aliança com Deus agora. Faça o seu pacto. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor.
A alegria do Senhor é a nossa força, assim disse Neemias. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Deus escolherá um lugar para que façais os vossos sacrifícios, os vossos holocaustos, e se alegrem em servir ao Senhor vosso Deus. Profecia de Canaã. A nossa Canaã é o nosso lar. Minha casa é o meu paraíso, é a minha Canaã aqui na terra. O meu ambiente de trabalho é o meu paraíso, é o meu Canaã, é o meu céu. Céu é onde Deus está. Então o meu escritório, o meu ambiente de trabalho tem que ser um céu, a minha casa tem que ser um céu, o meu carro tem que ser um céu. Porque o céu é onde Deus está e Deus está dentro de nós. Inferno é onde Deus não está. Talvez a sua casa tenha nascido inferno. O seu carro tem sido inferno. O seu ambiente de trabalho tem sido inferno. Deus está dentro de você. E onde Deus está é céu, porque Deus mora no céu. Por isso que você tem que ter alegria quando entrar dentro do teu carro. Você tem que ter alegria quando chegar dentro da tua casa. Você tem que ter alegria quando chegar no seu ambiente de trabalho. Você tem que ter alegria quando chegar na rua que você mora. Não pode, cheguei nesse lugar. Então, Senhor, toda a opressão desse dia, meu Deus, alegra as nossas vidas nessa noite. Vamos louvar e adorar a Deus. Curve sua cabeça, para nós refletirmos nessa palavra de Santa Ceia. Deixa eles cantarem. Às vezes, nenhuma música que faz você pular, que faz você dançar, alegra o seu coração. Às vezes não é só porque a música é dançante que vai alegrar seu coração. Às vezes uma mensagem de uma canção pode alegrar a sua vida. E essa música diz isso, que não importa o problema que você está vivendo, a dificuldade que você tem, mas isso vai valer a pena. Vai valer a pena o seu choro, vai valer a pena o seu esforço. E Deus se alegra com o seu coração. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu mais preciso. E te direi, declare, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo.